Olá, povo abençoado, graças a Deus. A paz a todos, queridos irmãos. Eu estou passando aonde eu quero deixar aqui uma mensagem no seu coração. Quero chamar a sua atenção, você que me acompanha aqui neste canal. Você vai ver aqui a luz da Escritura, porque às vezes Deus nos coloca em aperto, ou porque às vezes Deus vira nossa vida pelo avesso. Há momento que alguém, adiante dos problemas que enfrenta, certamente você que está me ouvindo já deve ter usado essa expressão: Deus, será que eu joguei pedra na cruz? Por que isso está me acontecendo? Aonde eu errei? Por que eu estou sofrendo? A gente não entende nada na hora, porque no momento que Deus ele pega a nossa vida e revira de ponta cabeça, nos colocando em aperto por nosso bem próprio, na hora a gente não consegue entender o porquê. Na hora a gente quer resposta. Mas a maioria das vezes, quando Deus vira a nossa vida de ponta cabeça, nós só vai entender o porquê depois. Talvez está acontecendo isso com você que está me ouvindo agora, provavelmente com algumas pessoas, e você não está entendendo nada. Mas depois que tudo isso passar, você vai entender o porquê Deus está agindo dessa forma. Isaías 29, versos de número 1 diz assim: Ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou seu arraial, acrescentai ano a ano, e deixai as festas que complete o seu ciclo. Então, porei a lareira de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim verdadeira lareira de Deus. Veja aqui na parte A da mensagem, a Escritura mencionou: deixai completar o ciclo. Então, porém, a lareira de Deus é aperto. O que é a lareira? A lareira é o coração. E o que o coração representa, conforme a Santa Escritura, o coração significa a terra. E por que Deus pega a lareira, que é o coração, e nos coloca em aperto? Para nos preparar. Por que Deus nos coloca em aperto? Para nos tornarmos alguém melhor. Por que Deus nos coloca em aperto? Para preparar a terra quando é uma terra seca, quando a terra está estragada, quando a terra, muitas vezes, ela está contaminada. Deus coloca em aperto para tornar aquele alguém verdadeiro lareira de Deus. Deus nos coloca em aperto para que a gente possa renunciar. Deus nos coloca em aperto para que a gente possa obedecer. Deus nos coloca em aperto para que a gente possa observar os sinais de Deus, para que possamos ser fiéis, para que possamos ouvir quando Ele fala conosco. Deus nos coloca em aperto com o único propósito de nos tornar alguém mais forte e melhor do que o que antes éramos. Certamente tem pessoas me ouvindo que estão passando pelo aperto agora. Deus aperta um na saúde, Deus aperta outro nas finanças, Deus ele aperta outro através do problema no casamento, aperta outro fechando as portas. Alguém vai dizer: pastor, Deus abre porta, mas ao momento que as portas se fecham, parece que não vai abrir mais. E Deus vai apertando um pouco dali, um pouco daqui, um pouco de lá, com o único propósito, ou com o único objetivo, como diz aqui, para nos tornarmos verdadeira lareira de Deus. Porque quando o coração é duro, quando o coração de alguém muitas vezes é incrédulo, quando o coração de alguém é duvidoso, quando alguém não obedece, quando alguém ignora a palavra, quando faz pouco caso da palavra, quando alguém resolve seguir seu próprio destino ignorando a palavra, Deus vai lá e coloca aquele alguém em aperto, e Deus ele vai apertando, fazendo aquele alguém melhor, extraindo daquele alguém algo melhor do que o que antes aquele alguém era, nos tornando verdadeira lareira de Deus. E nesse processo em que Deus nos coloca em aperto, é onde Ele pega a nossa vida, senhoras e senhores.
e começa a revirar. Lembra que eu falei que a lareira é o coração e o coração representa a terra? Quando a terra é ruim, quando o coração é ruim, quando o coração é duro, assim como a gente, quando vai se plantar uma semente, prepara a terra primeiro, a gente revira a terra como processo de preparação. Assim é Deus, Ele pega a nossa vida e revira de ponta cabeça, até que a terra, que a lareira, o coração, esteja totalmente preparado para receber a boa semente, a qual é a palavra do Todo-Poderoso, a semente do Espírito Santo. E para que a terra esteja preparada, pronta, Deus pega a vida de alguém que é duro de coração e revira de ponta cabeça. Já vou lhe dizer, você que está me ouvindo, se você é alguém que tem o coração duro, que ignora a palavra, se você é alguém que Deus está falando e você está recusando ouvir e obedecer, Deus ele vai revirar a sua vida. Deus ele vai virar a sua vida de ponta cabeça. Ele vai revirar até que a terra esteja no ponto certo, preparada, edificada, até que a terra esteja preparada no ponto certo para receber a boa semente, qual é a palavra de Deus. Quando nós vamos plantar uma semente, a gente prepara a terra. Quando nós vamos plantar uma semente, a gente começa a revirar a terra, faz parte do processo de preparação. O nosso coração, que a Bíblia diz que a terra não é diferente. Por isso que ele diz no verso 2: então porém a lareira de Deus é aperto. Tem pessoas me ouvindo agora que Deus está apertando, em várias situações. É Deus fazendo de você verdadeira lareira. É Deus sarando a sua terra. É Deus te fazendo alguém melhor. É Deus te consertando em alguma coisa que você precisa mudar. Se Deus está te colocando em aperto, se algo saiu do seu controle, se você perdeu o domínio de alguma coisa, se tem algo na sua vida que parece que está bagunçado, parece que está fora do lugar, não se preocupa não, é assim mesmo, faz parte do processo. É Deus revirando a sua vida, é Deus revirando a terra, é Deus preparando a terra para que a boa semente seja semeada. Quando a terra estiver preparada, aí você vai ver, Deus vai colocar tudo no devido lugar novamente. Porém, Deus só vai colocar tudo no lugar devido de novo quando a terra estiver pronta, preparada, quando a terra tiver sido totalmente revirada, estiver pronta no ponto para receber a boa semente, a qual é a palavra do Espírito Santo. Até lá, Deus vai continuar revirando. Tem muita gente que está me ouvindo agora que a vida parece que está toda bagunçada, parece que está tudo fora do lugar, parece que a vida foi virada de ponta cabeça. É Deus que está revirando a terra, é Deus que está revirando tudo para consertar o que na sua vida está bagunçado. Não vai demorar muito, não, aguenta firme, vai passar. É necessário, faz parte do processo. É Deus ele fazendo alguém melhor e mais forte do que o que você era antes. É Deus preparando a terra que era dura, a terra que era podre. É Deus preparando a terra que antes era contaminada. Deus ele está revirando a terra, preparando para semeá-lo a boa semente, para que ele possa extrair o melhor de você a partir do momento que a terra estiver pronta, para que a boa semente seja semeada. Então porei a lareira de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim verdadeira lareira. Quando Deus começa a revirar a nossa vida, aí vem o período das lágrimas, pranto e lamentação. É onde a gente chora, é onde a gente começa a questionar a Deus, é onde a gente começa a perguntar se jogamos pedra na cruz, porque tudo está dando errado, porque a vida está bagunçada, porque está doente, porque está com dor, porque está vivendo à base de medicamento, porque Deus não curou ainda, porque as portas se fechou, porque as pessoas esqueceu, porque da dívida, o boleto está chegando, não tem dinheiro para pagar. Pranto e lamentação. É Deus revirando e revirando a terra, fazendo aquele alguém melhor e preparando a terra daquele alguém para que seja semeada a boa semente naquela terra depois da preparação. Aguenta firme, Deus ele está te preparando, Deus ele está te fazendo mais forte. Se a coisa parece estar fora do controle, se tem algo na sua vida que parece bagunçado, que parece estar tudo fora do lugar, é Deus que está revirando a sua terra, é Deus que está revirando a sua vida, é Deus que está revirando tudo, para quando você pensar que tudo está fora do controle, que não tem mais jeito, Ele vai colocar tudo no devido lugar novamente.
O que você tem que fazer é suportar, aguentar. Deus está te colocando em aperto para o seu bem. Deus está te colocando em aperto para consertar o que na sua vida está bagunçado. Deus está te colocando em aperto para que você perceba que as coisas não é do nosso jeito, não é como a gente quer. Deus nos coloca em aperto para que a gente entenda que existe um processo e que todos nós, mais cedo ou mais tarde, temos que passar por ele. Ninguém vai escapar desse processo. Deus nos coloca em aperto para que voltaremos a ser verdadeira lareira de Deus, inclusive os que têm o coração duro, que não se rendem, que faz pouco caso da palavra. Deus vai te colocar em aperto. Deus, ele vai revirar sua vida de ponta cabeça, se for necessário. Deus, ele vai revirar sua terra, até que a sua terra, a lareira, que é o seu coração, esteja no ponto certo, para que seja semeada a boa semente. E aí você vai ver, quando a terra for revirada, quando Deus revirar sua vida de ponta cabeça, a terra estiver preparada, e Deus, por meio do Espírito Santo, semear na sua terra, que é o seu coração, que é a lareira, quando Deus semear que essa boa semente começar a florescer na sua vida, aí você vai entender porque houve um momento que Deus virou sua vida de ponta cabeça, e que naquela hora você não entendeu. Só vai entender depois. Se você está passando por esse processo, aguenta firme. Deus, ele está revirando sua vida para fazer alguém melhor. Ele está revirando a sua vida em forma de preparação. Ele está revirando a sua vida para quando você pensar que está tudo bagunçado, tudo fora do lugar, ele vai colocar tudo no devido lugar novamente. Deus, ele está revirando a sua vida com o único propósito, com o único objetivo, os torná-lo, como diz o final do versículo 2, verdadeira lareira de Deus de novo, ou seja, uma terra boa, uma terra pronta, uma terra preparada, uma terra que dá fruto, uma terra que floresce, uma terra compreensiva, obediente, cheio de fé, cheios do Espírito Santo, renovado no poder do Espírito Santo, alguém cheio da força do poder de Deus, uma terra preparada para receber a boa semente, a qual é a palavra. Enquanto essa terra, que é o coração, a lareira que a Bíblia se refere, não estiver preparado, Deus vai continuar revirando a sua terra. Deus vai continuar revirando a sua vida, como eu falei, nem que ele deixe de ponta cabeça. Mas Deus, ele só vai deixar de revirar tudo. Quando a terra estiver preparada, a terra ele vai revirando. E o que estiver escondido debaixo de determinadas coisas, acredite, Deus, ele vai trazer tudo à tona para o seu bem próprio. Ele vai revirar com o único propósito, com o único objetivo, te fazer verdadeira lareira de Deus. Deus vai revirar tudo para te fazer terra boa, uma terra forte, uma terra frutífera, uma terra que floresce, uma terra cheia de fé, cheia do Espírito Santo, me refiro ao coração. Deus, ele vai continuar revirando a sua vida até que tudo volte para o devido lugar novamente. Tá bom? Vou ficando por aqui. Aguenta firme. Mesmo que Deus esteja revirando a sua vida, é para o seu bem, é para você ser alguém melhor. É Deus te preparando para que a boa semente seja semeada na sua terra depois que tudo for revirado. Agora você não vai entender, mas depois que tudo for revirado, a terra estiver pronta e Deus semear a boa semente vai florescer. Aí você vai entender o porquê Deus revirou tudo e você não entendeu no momento em que estava no processo. Aguenta firme que tudo vai passar no nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, forte abraço, vou ficando por aqui. Até a próxima, no nome de Jesus Cristo.